O programa está oficialmente aberto! Hoje, dia 7 de agosto de 2026, você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é semi-sábado. E semi-sábado é dia de uma geladinha de respeito. Como eu digo sempre, você pode falar o que quiser do Naldo. Contudo, que a geladinha do boteco dele é de respeito, lá ela é. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço a nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, regressamos ao quadro, acredite se quiser, sim, o quadro mais libidinoso do Cuesta. E dando início a uma nova série, sim. Depois da polêmica série sobre as MILFs, uma série que deixou muita saudade, tanto para as veteranas quanto para os novatos, vamos a um novo caminho. E no programa de hoje, eu já vou começar com um fluxo de consciência, porque ele faz parte do desenvolvimento do tema. Mas para criar um contrapeso a esse fluxo de consciência, eu vou me referir a um fato pretérito. Nos anos 1990, mais para o término dele, eu assistia a MTV. Lembra-se da MTV? Sim. E a MTV fazia uma entrega de prêmios e todo ano entregava o prêmio, convidava um apresentador, em geral alguém muito idiota. Para não perder o costume de ter alguém que honrasse a idiotice que a casa tanto prezava, chamaram um atorzinho mequetrefe da rede funeral. Sim, um agente da ignorância. E certa hora da apresentação, ele aproveitou o ensejo para colocar todo esse seu repertório de imbecilidades em prática. Por quê? Porque no local onde estava sendo apresentado o evento, tinha um telão ao fundo e a organização resolveu mostrar o que estava sendo veiculado nas outras emissoras, vários programas, filmes, e não sei o que tinha dos Estados Unidos, ele começou a falar sobre o sonho americano, fazer a América, dizendo que o brasileiro queria ir para os Estados Unidos, realizar o seu sonho americano, fazer a América sendo babá, cozinheiro, entregador, taxista e por aí vai. Burro! Burro! Como diria o Chaves, ai que burro, dá zero para ele. Dá zero para ele. Porque a função dele
vocês precisam entender, como um agente da ignorância é oferecer o quê? Repertório para que os outros tolos tenham do que falar. Vira um eco, a coisa começa a soar. Muita gente está falando, pô, mamá, mas ele não está certo? Não. Porque se os Estados Unidos, se o sonho americano, ele oferece, digamos, oportunidade, ofertando os empregos que os americanos não querem, também ele oferta os empregos que os norte-americanos querem. E veremos isso na sequência. Em 25 de agosto de 2024, no Mirror, publicado foi o artigo de autoria de Lauren Haughey, alcunhado de profissional do sexo com QI maior do que o de Einstein, diz que as pessoas a subestimam. O estranho, o bizarro, o inesperado. Esses são os assuntos que o homem chamado Robert Leroy Ripley nos desafia em acredite se quiser. Todavia, nesse artigo se lê que Stephen Hawking e Albert Einstein são comumente vistos como grandes pensadores com mentes brilhantes. Ainda assim, há alguém por aí com um QI que pode superar a ambos, e ela é Melissa Todd, de Hertfordshire, que fez o teste Mensa quando tinha 12 anos e ingressou na mundialmente famosa Sociedade de Alto QI. Sociedade de Alto QI. Sim, existe pelo mundo afora inúmeros tipos de sociedades, para todos os gostos, todos os tipos. E aproveitando, estamos no Acredite Se Quiser, nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma sociedade lá para mulheres que apreciam picas grandes, apreciam homens bem dotados, sim. E elas têm um argumento em prol disso. Elas falam, pô, o homem não admira a bunda de uma mulher com uma bunda gostosa, com umas tetas interessantes. Então, elas já admiram o membro masculino, sim, o órgão sexual masculino. É só uma questão de isonomia. Mas, vamos lá. Todavia, no site da Mensa Brasil consta que, fundada em 1971, a Mensa Education and Research Foundation é uma entidade filantrópica que se compromete a buscar a excelência na inteligência humana, sendo que sua missão e foco estratégico são direcionados a bolsas de estudo, educação e premiações. Ademais, a Mensa é a maior, mais antiga e mais famosa organização de alto QI do mundo. A palavra Mensa, mesa em latim, foi escolhida de forma a demonstrar a natureza da mesa redonda da organização, a união de iguais. Só fazendo aqui um adendo em relação à questão da mesa redonda. No caso, vamos para a expressão mais famosa dela, a tábua redonda, da lenda do rei Arthur. Rei Arthur e os cavaleiros da tábua redonda. O que é a tábua redonda? Ela é um poço de significados. Primeiro, ela não tem cabeceira. Por quê? Porque lá se supõe que todos estão em igualdade. Igualdade física, intelectual. Essa é a igualdade. A igualdade por cima e não por baixo. Não é aquela conversa de brasileiro, não tem ninguém melhor do que ninguém. Não, lá são todos melhores. Lá são todos melhores. Essa é a ideia da tábua. Quem sabe mais ensina para quem sabe menos. Quem sabe menos ensina para quem virá depois. Esse é o conceito. Este é o conceito. E outro significado. Tinha 12 cavaleiros, número 12, os 12 apóstolos de Cristo, os 12 meses do ano, que é a questão do número cabalístico. E mais um detalhe, nós temos uma representação, todo mundo tem uma representação da tábua redonda na sua casa ou no seu pulso, o famoso relógio. Um objeto redondo com 12 casas. Interessante, né, meu? É, bicho. Mas vamos lá. Vocês vão entender agora de onde vem também a inspiração disso. Roland Barrow, um advogado australiano, e Lancelot, lembra de Sir Lancelot?
e Lancelot Whale, consultor jurídico e cientista inglês, fundaram a Mensa na Inglaterra em 1946, dado que eles tiveram a ideia de formar uma organização para pessoas brilhantes, cuja única condição de entrada era possuir um QI alto, sim, um alto QI. E aqui no Brasil nós temos uma organização totalmente oposta a essa, o contraponto perfeito. Chama-se PT. O crescimento mundial da Mensa deu-se na própria Inglaterra e aos poucos foi tomando corpo na Europa. Doravante, a Constituição da Mensa enumera 3 finalidades: identificar e fomentar a inteligência humana para o benefício da humanidade, incentivar pesquisas sobre a natureza, características e usos da inteligência e fornecer um ambiente intelectual e socialmente estimulante para seus membros. Aqui há um ponto importante. O governo brasileiro deveria estabelecer uma isenção total de impostos para pessoas inteligentes, o que, no fim, fomentaria um êxodo de grandes mentes para o Brasil, dado que, com isso, as pessoas menos inteligentes pagariam através da extorsão dos impostos para que os mais inteligentes desenvolvessem a sociedade. Mas isso não seria um pouco pedante, me pergunta Miriam Big Pig. Miriam Big Pig. De jeito algum. De jeito algum. O maior país do mundo faz algo parecido e as pessoas inteligentes dão graças a Deus por isso. Em 19 de janeiro de 2026, no Valor Econômico, publicado foi o artigo de autoria de Dino, alcunhado de Visto 01. Sempre que alguém vier com a conversa desse cidadãozinho de quinta categoria da rede funeral, o cara vai ser babá, vai ser não sei o que, não sei o que. Fala, cala a boca, seu burro. Existe uma coisa chamada Visto 01, com um 0 à esquerda em sua homenagem. Alcunhado de Visto 01 abre portas para talentos brasileiros nos Estados Unidos da América. Lembre-se que o Visto 01, modalidade de imigração norte-americana voltada a profissionais com habilidades extraordinárias, tem se consolidado como uma alternativa para indivíduos que buscam expandir suas carreiras nos Estados Unidos. Ademais, destinado a pessoas que demonstram excelência em áreas como ciências, artes, educação, negócios, esportes e produções cinematográficas e televisivas, o visto exige comprovação de reconhecimento significativo e impacto na área de atuação. Todavia, segundo o advogado especialista em imigração Murtaz Navsariwala, representante do escritório Murtaz Law, a legislação americana define habilidade extraordinária como um nível de especialização significativamente acima do comum, comprovado por reconhecimentos nacionais ou internacionais. É um padrão elevado, mas acessível, com a documentação correta e uma trajetória profissional bem construída, afirma o Cujo. De acordo com o advogado, nos últimos anos, o Visto 01 tem atraído profissionais de diferentes setores. Atualmente, vemos um número crescente de profissionais da indústria criativa, como artistas visuais, músicos, designers e atores utilizando o Visto 01. Você vê, tem um monte de ator aí nos Estados Unidos. Um monte foi para lá. Tá morando em Miami. Eles ficam aqui. A maioria tudo de esquerdinha. Tudo apoia esse governo corrupto e vagabundo do PT, mas tá morando nos Estados Unidos. Não quer morar em Cuba. Não quer morar em Moscou. Não quer morar em Caracas. Mas não quer morar aqui no Brasil, cidade nenhuma do Brasil, mas quer ir para os Estados Unidos. Ô mamãe, mas não é meio incoerente isso? Mas, cara, para a incoerência dessa gente aí, não adianta. Tem que fazer, igual o Milei está fazendo na Argentina. O cara que fala mal do país, mete o pé na bunda dele. Mete o pé na bunda dele. Isso resolve o problema. Voltando, de acordo com o advogado, nos últimos anos, o Visto 01 tem atraído profissionais de diferentes setores. Atualmente vemos um número crescente de profissionais da indústria criativa, como artistas visuais, músicos, designers e atores utilizando o Visto 01. Mas ele também é amplamente utilizado por pesquisadores, atletas, executivos e profissionais de tecnologia com prêmios ou contribuições de destaque em suas áreas.
Ora que o importante é capacidade, atenção, é capacidade de demonstrar reconhecimento significativo e impacto no setor, destaca. Para ser elegível, o candidato deve atender a pelo menos 3 critérios estabelecidos pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. Entre eles estão prêmios relevantes, publicações sobre o trabalho, atuação como jurado em competições profissionais ou evidências de contribuições originais de grande relevância. Cada caso é analisado individualmente e a consistência das evidências é fundamental, ressalta o especialista. Nota, a longo prazo, isso influirá, atenção, isso influirá beneficamente no desenvolvimento físico, intelectual e espiritual do povo norte-americano. Veja o programa Os Exilados de Capela, as 13 famílias dinásticas, Sociedade Eugênica de São Paulo, cujo link está na descrição. Sim, quando eu falei aqui no começo, isso ajudar a desenvolver a vinda de pessoas intelectualmente aptas para cá, irá, espero que isso seja feito futuramente, desenvolver a sociedade brasileira, é nesse ponto que eu estou citando deste programa. Por quê? Vamos pegar a questão histórica. A busca de uma sociedade perfeita, uma sociedade de alto nível, sempre foi o objetivo dos grandes países. Você quer uma sociedade com os melhores. Quanto mais gente capacitada, menos gente incapacitada. Nós tivemos várias experiências feitas, dentre elas, a mais famosa, a questão que se valeu muito da eugenia, que foi da Alemanha nazista, que eu cito nesse programa, que ia por meio da eliminação de pessoas mais fracas, só garantindo a prevalência dos mais fortes, queria fortalecer a sociedade de um jeito ou de outro. Contudo, como eu digo sempre, as pessoas têm sua relevância espiritual. Não é por ela ter uma deficiência ou não que ela precisa ser eliminada. Ela tem a sua relevância espiritual. E nós temos a melhor experiência de todas, que vai atingir o mesmo objetivo de Hitler, que é uma sociedade de super-homens, que é o visto 01. Você não precisa tirar de senos incapacitados. Você precisa atrair os mais capacitados. Atrair um grande atleta, uma pessoa com o QI elevado. Essas pessoas vão, com o passar do tempo, ser assimiladas pela sociedade norte-americana e elas vão passar a fortalecer o DNA dessas sociedades. Elas vão fortalecer essas sociedades. Em vez de você tirar os incapacitados, esses incapacitados serão capacitados com o tempo. Por quê? Porque ao DNA deles será somado o DNA de pessoas de um nível atlético mais forte, um nível intelectual, nível sexual até, e por aí vai. Então o visto 01 vai tornar os Estados Unidos a maior nação do mundo, já é, mas se tornará a maior nação do mundo perpetuamente. Eles descobriram um jeito de atingir a excelência no desenvolvimento humano. Tivemos várias experiências, mas o visto 01 é perfeito. A ideia sensacional. Sensacional. E aí eu falei, vou trazer isso para cá. Você vê que deu uma saída boa da questão libidinosa, que é relacionada à senhora Melissa Totti, uma senhora com QI elevado, mas vocês vão entender a razão de uma pessoa altamente capacitada ir para a área do sexo nos outros programas. Por que uma mulher capacitada foi se tornar uma profissional do sexo, uma prostituta, uma atriz pornô? Por que, mamá? Você saberá disso na sequência. Mas, por exemplo, se quiserem trazer a Melissa Totti para cá, com sua excelência intelectual, para fortalecer sexualmente o Brasil, seria ótimo. Seria ótimo, porque levaria até o nível dos profissionais do sexo daqui. Porque, olha, o nível está baixo.
Tem uma aí que ascendeu socialmente, ela tem cara de barata. Você sabe de quem eu estou falando. Você sabe de quem eu estou falando. É ela. Sim, é ela. Ela mesma. Presta atenção na cara. Ela tem uma cara de barata, meu. E aquela mulher, eu falei, cara, meu. Outra vida essa mulher foi barata. Você tem essa impressão. Mas tem um grupo alienígena que são dos insetos. Os insecticons. Os insetos. No Transformers Insecticons. Temos os insetos também. Você tem os reptilianos e os insetos. Tem vários grupos. Eu tô achando que essa mulher aí era uma barata em outro planeta. Planeta das baratas. Ela tem uma cara de barata ou não tem? E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto. E a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, vamos para a descrição do programa. Nele eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e via indireta. Por via indireta, a começar pelo meu livro aqui, A Máquina da Verdade. Nesse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a molecada, que a molecada irá adorar. E tem meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester para os adultos. Ó, domingo, Dia dos Pais, presente para o seu pai. Ó. Esse romance aqui está na linha do Acredite Se Quiser, um romance com viés erótico. Seu pai vai ficar inspirado, animado. Aí vai alegrar a sua mãe e a amante dele. Vendo? Teremos duas mulheres felizes andando por aí. Duas mulheres mais felizes no mundo. Que mundo maravilhoso será esse? Aí na sequência tem o link do curso Fundamentos do Exorcismo. E aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta ao Apoia-se, o Apoia-se do meu blog, o Mochileiro Místico, o Pix para você já mandar a sua doação e o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link com letras de Mateus, o meu álbum de rock, em parceria com o meu amigo Renato Pop, e o link de Os Exilados de Capelas, 13 famílias dinásticas, a Sociedade Eugênica de São Paulo, onde você vai ver o contraponto que há entre o visto 01 com a eugenia. Aí temos o link dos grupos do Questa no Getter e no WhatsApp, nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, todos os carros, próximo evento, o grande conflito, o culto a Adonis do sábado, amanhã, dia 8 de agosto de 2026, às 6 horas da tarde, às 18 horas do sábado, dia 8 de agosto de 2026, às 8 horas, o grande conflito, o culto a Adonis. Dito isso, quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!